Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniel Ricciardo, né? Falar um pouco sobre Fórmula 1 aqui, porque, olha, a situação dele tá complicando, a batata dele tá assando, né? E assim, as últimas declarações do Helmut Marko, que é um doce, né? Um ser humano, assim, que a gente sabe, sempre fala de uma maneira educada, tranquila. Ele nunca manifesta as opiniões sinceras dele para os repórteres quando não tá gostando de algo, né? Assim, a questão é, o Helmut Marko estava falando sobre o GP da Arábia Saudita, né? E foi perguntado sobre o desempenho dos pilotos da Red Bull. Obviamente vai elogiar o Max Verstappen. Aí na hora de falar do Sérgio Pérez, ele gostou da corrida do Pérez, falou que ele estava num ritmo muito forte, até acompanhando o Verstappen, né? Mas ele falou, assim, e não perguntaram sobre o Ricardo, mas ele falou assim, ó, teve um momento ali nas últimas voltas em que o Ricardo rodou, né? E quase fez um safety car que custou a segunda posição na corrida. Ele estava tentando bater há algum tempo. Foi o que as palavras do Helmut Marko, né? E ele ainda falou recentemente, na entrevista que foi feita hoje, que o Yuki Tsunoda foi bem na classificação e que o Ricardo tem que fazer algo de novo. Então, assim, tem que se reinventar. E olha, declarações fortes. E a verdade é que o Daniel Ricciardo, nesse momento, é um dos piores pilotos da Fórmula 1. Eu acho que as pessoas têm que parar de viver apenas do passado, que, sinceramente, não parece nesse momento, né? O Ricciardo não é mais aquele cara dos mergulhos malucos que ele fazia lá em 2014, por exemplo, fez até 2018, né? E assim, eu não acho o período dele na Red Bull extremamente linear. Em 2015, a meu ver, foi mal. Inclusive, o Daniel Kvyat ficou na frente dele no campeonato, né? Em 2017 ele foi bem, ok, mas também não acho uma temporada extraordinária, incrível do Ricardo, né? Em 2018 ele teve dois grandes momentos, aquela excelente vitória no GP da China e a vitória dele em Mônaco. Mas tirando isso, uma temporada muito esquecível, né? Uma temporada, inclusive, que ele levou um baita couro do Verstappen e já era um prenúncio do que iria começar de 2019 para frente. E olha, eu acho que foi até bom ele não ter continuado na Red Bull, porque ele teria sido aposentado mais cedo com o carro que o Adrian Newey fez em 2019, né? Já que a Red Bull tomou a decisão, olha, a gente está fazendo até carros bons, que estão ali conseguindo disputar pódios, mas a gente quer disputar título, a gente tem um piloto para tal. Vamos fazer um carro, né? Agora que a gente está mudando de motor, eles foram para o motor Honda 2019, vamos ser ousados, fazer um carro assim ao estilo do Verstappen. Ele gosta de carro traseiro, a gente vai dar o carro mais traseiro, mais ao estilo dele, e isso foi basicamente um cemitério de segundo pilotos. Foi o Gasly, foi o Albon, todos apanharam muito feio do Max Verstappen, e do jeito que o Ricardo apareceu na McLaren, a gente já vai falar um pouco mais disso, né? Eu acho que aquilo ali seria uma sentença de morte para ele nas grandes equipes. Ele foi para a Renault, né? E assim, na Renault, ele teve uma primeira temporada que eu considero extremamente decepcionante. E eu ouso dizer que o Hülkenberg estava melhor que ele até o GP do México. Quando o Hülkenberg já está de aviso prévio, a Renault caga para o piloto alemão. E aí o Ricardo começa a receber mais privilégio na equipe. E aí ele vai até melhor do que o Ocon em 2020. Faz até uma boa temporada, o Ricardo foi bem em 2020. Mas aí vai para a McLaren, né? Quando vê, ele comprou o projeto, a Renault vai fazer um carro campeão do mundo. Tem gente que ainda cai nessa, né? Aí ele vai lá para a equipe da McLaren e apanha do Norris em 2021. Lá ele ainda tem aquele momento que ele ganhou o GP da Itália com a McLaren, né? Mas assim, foi um momento da temporada. De resto, muito atrás do Norris. E para piorar, 2022, um dos piores anos de pilotos que eu vi na minha vida. Sério, horrível. Foi um negócio tenebroso. E ele acabou saindo da McLaren ao fim da temporada. Ficou ali tentando uma vaga com piloto reserva, conseguindo na Red Bull. O Christian Horner gosta dele. E aí surgiu a oportunidade dele substituir o Nick De Vries, que foi uma escolha do Helmut Marko para a AlphaTauri na época, hoje Racing Bulls. E assim, o De Vries não foi bem, e aí substituíram o De Vries pelo Ricardo. Mas o Ricardo não impressionou nem um pouco. Ele teve um momento no GP do México, onde ele classifica em quarto, mas assim, em um contexto geral, a corrida dele é até boa, mas nada de impressionante. O Tsunoda, ele estava aparecendo com um ritmo muito mais rápido do que o Ricardo. Se tivesse passado o Piastri, não tivesse batido ali, talvez ele tivesse chegado no Ricardo e tivesse jogo de equipe, porque o ritmo dele era mais forte. Então, a questão que eu coloco é simples. O Ricardo não impressionou na AlphaTauri na temporada passada, e essa temporada agora, o novo carro da Racing Bulls, ele está constantemente atrás do Tsunoda. Ele ficou o GP do Bahrein inteiro atrás do Tsunoda e recebeu uma estratégia melhor para passar lá o Magnussen, uma batalha pela 12ª posição, e assim, não conseguiu de pneus macios passar o Magnussen. O Tsunoda com duros usados estava melhor do que ele. E aí chega nesse GP da Arábia Saudita, o cara fica quase meio segundo atrás do Tsunoda na classificação, e a corrida tem o pit stop lento lá da Racing Bulls, que joga ele para trás, mas ele nem sequer esteve próximo do Sargent, entende? Ele não conseguia se aproximar do Sargent, teve um momento que estava 2,5 segundos atrás,
E aí tem um momento, acho que pra mim, é a amostra de que se a concorrência do Pérez for Ricardo e Tsunoda, ele tá muito bem, né? Porque mesmo que ele tenha uma temporada lá 2023, oscilando pra caramba, né? Tendo as dificuldades com o carro traseiro, você olha pro Ricardo e pensa, esse cara vai fazer melhor do que ele? Ele roda na frente do Pérez, né? É um negócio assim, parece poético, né? O Pérez ali fazendo a corrida dele, em segundo lugar, o que ele tem que fazer ali na Red Bull, dando um ritmo forte, até acompanhando bem o Max Verstappen. E a questão é, o Ricardo não passando o Sargent, ficando para trás, ele roda sozinho, de uma maneira idiota, né? E no final o Helmut Marko olha para isso e pensa, né? Olha, tá na hora de colocar alguém com mais juventude. Eu acho que, inclusive, a Fórmula 1 está se renovando muito mal, entende, né? Tem piloto fazendo hora extra lá, é o caso do Bottas, é o caso do Magnussen, até fez um pouco de entretenimento o Kevin Magnussen nessa corrida, mas convenhamos, né? Ele não é um piloto para a Fórmula 1 hoje em dia, né? E tem o Zou, olha os jovens que têm entrado, Zou, o Sargent, né? O Piastri é uma exceção, né? Porque todo mundo já sabia o talento que ele era, mas é muito decepcionante e triste, né? Que os bons pilotos da Fórmula 2, né? Drogovic, até o próprio Theo Pourchaire, o próprio Frederic Vest, que vem mostrando coisas interessantes que poderiam levá-los à Fórmula 1, esses caras não têm chance. O Vest, ao meu ver, não vai para a Fórmula 1. É um piloto que fez uma temporada excelente na Fórmula 2 ano passado e não vai para a Fórmula 1. A gente tem que ficar aí aguentando Bottas e Ricardo, não Bottas sem vontade nenhuma de pilotar um Fórmula 1 hoje em dia. E o Ricardo, cara, é assim, a gente tá vivendo do passado em que ele já foi um piloto lá de primeiro escalão, mas hoje, assim, não tem condição de acreditar que ele é melhor que o Pérez, entende? O Pérez hoje é muito mais piloto que o Ricardo, né? Eu acho que até na questão de você entender que o Ricardo, quando teve um carro no que ele não gostava na McLaren, ele levou, assim, quase 100 pontos do Norris, num detalhe que era um carro que estava de médio escalão, o Norris marcou 130 pontos lá, o Ricardo uns 30 e poucos, né? Tipo, cara, é vergonhoso. Aquela temporada do Ricardo na McLaren foi vergonhosa. E assim, se ele já tava apanhando aquilo do Norris, imagina do Max Verstappen. Se ele tá levando meio segundo do Tsunoda, imagina do Max Verstappen. E outra coisa que a gente tem que dizer, o Ricardo não é um cara fácil de lidar, isso está muito nítido. Ele não é um cara fácil de lidar, ele desabafa as frustrações dele. Foi assim na Red Bull em 2018, ele não aceitou ser segundo piloto do Max Verstappen. Isso, para mim, talvez é que o Pérez faça melhor. Porque, assim, quando teve o Gasly foi brigar com o Adrian Newey porque ele achou que o carro estava projetado de uma maneira equivocada. Isso aconteceu, ele brigou com o Adrian Newey, um dos projetistas mais brilhantes da história, na frente do Helmut Marko. O resultado foi demitido, né? Rebaixado, né? Que ele ainda continuou lá na AlphaTauri. Mas a verdade é que ele queimou qualquer chance de retorno para a Red Bull. O Ricardo não estava aceitando essa questão de ser segundo piloto do Verstappen. E assim, tá aí, né? Tipo, o negócio, a carreira dele não decolou depois disso. E o Pérez talvez aceite melhor o que tá acontecendo, né? Ele briga menos, causa menos turbulência interna. E eu acho que tem causado, acho que nenhuma turbulência. Talvez o máximo foi o Verstappen dando de babaca e não ajudando ele a ser vice-campeão em 2022, no máximo, né? Mas ali é um momento até que você compreende o que foi feito, né? Porque ele ficou irritado porque realmente foi sacanagem por parte do Verstappen, que já era campeão, né? Não precisava lutar para aqueles pontos. Então, a verdade é que, assim, o Pérez parece um piloto mais fácil de lidar e hoje é quase certo que ele entrega mais desempenho que o Tsunoda e o Ricardo. Com essa concorrência não fica difícil continuar na Red Bull. Vamos ver como ele vai continuar essa temporada, se ele vai seguir aí com bons desempenhos. Não tem nada de excepcional no que ele fez até agora, mas são bons, né? Não tem sido corridas ruins para ele no Bahrein e nem mesmo em Jeddah. Inclusive em Jeddah acho que ele foi muito bem. Mas a questão é que, vamos ver quando chegar as atualizações do Japão. Ele não foi bem no Japão na temporada passada. Eu acho que esses são os pontos assim que a gente vai pegar mais aí para ver como que o Pérez vai lidar com a Red Bull essa temporada. Mas reforço, a concorrência dele está muito mal e a gente tem que lembrar, o Norris renovou com a McLaren, muitas opções do mercado no final não estão disponíveis, né? Você pode até ter a chance de um Fernando Alonso, mas ele para o ambiente interno talvez não seja o piloto mais adequado, tendo uma personalidade já como o Verstappen por lá. E assim, o Carlos Sainz, que muita gente pode sugerir, ele falou que não quer uma equipe onde ele é segundo piloto. Então a Red Bull não é a equipe dele, né? E o próprio Helmut Marko acha que não deve se contratar ali o Carlos Sainz, que ele está em outras, né? Pode ser só papinho burocrático, né? Mas
A verdade é que assim, a gente vê uma situação em que a Red Bull vira ali uma situação de manutenção da dupla, porque o trabalho até agora na temporada é bom, e as alternativas que eles têm ali na Racing Bulls, a meu ver, não são de confiança. Para mim já era hora de trazer o Liam Lawson, chega de Daniel Ricciardo, não está agregando em nada, e vamos ver o que vai acontecer no restante da temporada. Mas um início de temporada pavoroso do piloto australiano. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.